Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pensamento e Vida. Chegou a vez do capítulo 17, Profissão. Vamos lá? O objetivo: examinar o papel das profissões e seus reflexos no contexto evolutivo do espírito encarnado. Primeira questão: qual a importância das profissões? Resposta: toda profissão exercida com honradez ratifica o abençoado compromisso das tarefas remuneradas em prol do atendimento de necessidades individuais e coletivas de variada ordem, sejam elas materiais, intelectuais ou morais. Então já vemos que vai bem além do sustento material. Paulo de Tarso, nos Atos dos Apóstolos. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Paulo de Tarso, sabemos, era tecelão, mas ele não ficou apenas tecendo cabanas, ele fez muito mais do que isso. Em O Livro dos Espíritos, nós temos então uma associação com essa passagem do Atos dos Apóstolos. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Portanto, a profissão, ela tem sim, entre outras finalidades, o sustento material daquele que exerce o trabalho digno, honrado. Mas é mais importante ainda que a caridade sempre esteja presente em tudo aquilo que nós fazemos. Por que seria diferente com as profissões? Paulo de Tarso cuidou de si mesmo, materialmente falando, mas jamais esqueceu de cuidar daqueles que os cercavam, ou que os cercavam. Questão número 2. O que dizer da profissão exercida com o objetivo único de atendimento às questões materiais? Resposta: é justo que o trabalhador seja pago pelo seu serviço. O homem, todavia, só consegue enxergar o real valor daquilo que faz quando sua visão extrapola o que determina o convencionalismo vulgar. Nós temos aqui Jesus em o Evangelho de Lucas. Deus lhe disse ao homem rico do campo: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A parábola refere-se a um homem, que evidentemente é um homem bem-sucedido, já visto que o seu campo tinha produzido bastante. E ele, num monólogo, isto é, falando para si mesmo ou para a sua alma, disse: minha alma, meu campo produziu muito, e eu não terei condições de guardar toda essa produção. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou derribar os meus celeiros para poder então construir outros e a partir daí acumular tudo isso para que você, minha alma, possa gozar do que foi produzido. Como assim? Tanta gente passando fome, tanta necessidade em volta e aquela pessoa mais preocupada consigo mesma? Vamos aqui então em O Evangelho segundo o Espiritismo. Durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. No caso aqui, o homem rico do campo. No nosso caso, talvez não no campo, mas com nossos familiares. Vamos aqui nos preocupar com o sustento material deles? Com certeza. Mas que outra necessidade, ou melhor ainda, quais outras necessidades eles têm? E mais ainda, nossos amigos, aqueles que de alguma forma ou de outra se aproximam de nós, então a oportunidade de aproveitar o que a profissão nos oferece, de estender a mão para aquele que está caminhando conosco. Questão 3. Além do benefício pecuniário auferido a partir de serviços prestados, o que mais se pode colher do esforço despendido? Resposta: qualquer trabalho feito com apuro ou indiferença, independentemente de sua natureza ou de quem o realize, é sempre notado e gera inevitáveis consequências. Os bons exemplos estimulam e inspiram a que se faça cada vez mais e melhor. Os maus são convites explícitos ao exercício da caridade. Evangelho de Mateus. As multidões se maravilhavam da sua doutrina, de Jesus.
porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus fazia diferença sempre. Nós temos aqui em O Céu e o Inferno a pressão moral exercida pela prática, e o grifo é meu, tá? Eu que fiz, gente. A prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Sempre o bom exemplo, sempre a boa vontade, não apenas aquela coisa de saber fazer manualmente falando, intelectualmente dizendo, cognitivamente, enfim, mas é fazer com exemplo, fazer, no caso aqui com Jesus, com autoridade. E ninguém podia discuti-la. Por isso que ele incomodava tantos outros. Nós aqui, dentro da nossa profissão, podemos sim fazer a diferença. Oferecer um serviço de qualidade, evidente, mas ao mesmo tempo com respeito àquele que nós oferecemos o nosso serviço, mas oferecer também o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa simpatia e tantas outras coisas que pudermos, naquele momento ali, dispor e colocar à disposição de quem precisou ou necessita de nosso auxílio. Questão 4. O homem é passivo de sentir-se plenamente realizado com os resultados porventura obtidos na sua ocupação profissional em regime de dedicação exclusiva? Sim, mas tão somente do ponto de vista dos interesses transitórios do mundo, pois a experiência comprova ser essa uma satisfação de curto prazo, não raro decorrente de buscas aparentemente sem fim pelas ilusões do supérfluo, as quais, por si sós, constituem flagrantes venerações ao egoísmo. Ora, sabemos que a verdadeira felicidade não é deste mundo, por isso mesmo recomendou-nos o Cristo que acumulássemos tesouros no céu e não na terra. Paulo de Tarso, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Receber os honorários, o dinheiro pelo serviço bem prestado, é justo, como foi dito há pouco. A questão é, se eu ofereci algo a mais, e a pessoa, portanto, recebeu, quem na verdade deveria receber era eu, mas se eu também ofereci, todo mundo ganha, e ganha mais daquilo que pretendia receber em termos de dinheiro, de pecúnia. Então é importante entendermos que acumular tesouros no céu é exatamente isso. Não se ater apenas às coisas do dia a dia, que são importantes, mas as coisas do céu mais importantes são, sem dúvida alguma. Questão 5. Por que promover ou participar de ações voltadas exclusivamente ao bem de terceiros afigura ser algo tão necessário? Por que esse compartilhamento é tão importante, gente? Resposta. Apesar de a realização do bem não estar limitada a uns poucos, menos ainda a lugares e momentos específicos, o indivíduo que voluntariamente dedica parte do seu tempo ao semelhante, sem nenhum outro interesse que não o de ser-lhe útil com o melhor que tem a oferecer, está beneficiando a si mesmo, além de tornar-se credor da assistência provida pelos que já compreenderam que ninguém vive para si e que fora da caridade não há salvação. Quer dizer, essa retribuição que temos pelo serviço bem prestado, o carinho que recebemos, o agradecimento sincero, não bastasse aquele que nós temos aqui no mundo, também vinha essa ajuda do mais alto. Vem porque é questão de sintonia, gente. Vamos aqui, Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ora, o Cristo deu a própria vida para ensinar-nos o valor de se dar, de servir, de se entregar a uma causa nobre, fazendo tudo aquilo que você pode fazer pelos outros, espontaneamente. Por isso que nos constrange. Quantas vezes até pequenas coisas nós deixamos de fazer, ou por vergonha, ou por desinteresse mesmo, ou ainda por acharmos que não somos capazes. O importante é que o Cristo veio realmente para exemplificar. Questão 6. As atividades de benemerência, portanto não remuneradas, são mais importantes do que as profissões? Resposta. Ambas são importantes e valiosas, porquanto representam meios distintos de aprendizado e serviço edificantes,
a depender de como são percebidas e, sobretudo, de como são aproveitadas. Paulo de Tarso, mais uma vez, agora na carta aos Romanos. Não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, isto é, apenas nas coisas do mundo, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Tanto Deus como os próprios homens também gostam de ser bem tratados, de serem bem respeitados. Em O Livro dos Espíritos, dizem-nos eles, os espíritos, que toda ocupação útil é trabalho. Portanto, não só nas profissões, mas também no chamado trabalho voluntário, trabalho de benemerência, em qualquer situação somos convidados a fazer a diferença. Não só mostrar um trabalho tecnicamente de qualidade, mas também de coração muito bem feito. Questão 7. Considerando-se a trajetória evolutiva do espírito, desde quando criado simples e ignorante, até o instante em que atinge a perfeição que lhe é cabível, há outros institutos que não apenas as profissões igualmente aptos a colaborar para que esse objetivo seja alcançado? Resposta. Não se pode chegar ao Criador senão pela aquisição de toda a sabedoria e vivência do amor pleno. As profissões, a família e a escola, enquanto compreendidas como oportunidades de trabalho e progresso próprio e de terceiros, são espaços que contribuem para esse fim. É de se esperar, contudo, que outros tantos nos sejam desconhecidos, por ainda inacessíveis, dada a extensão do caminho a ser percorrido. Nós já vimos aí o capítulo referente à família, a menção feita também à escola, e nós temos então outros muitos institutos que nós ainda não temos condições de entender, muito menos, portanto, de frequentar. Entre outras coisas, o que Cristo nos dizer que na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vou teria dito. Ora, se há muitas moradas, muito melhores do que esta que nós hoje aqui habitamos, porque não haveria outros tantos institutos, meios, os quais nós ainda, como eu disse, não compreendemos, que, portanto, não teremos condições de frequentar, porque não nos seria um aprendizado efetivo. Conclusão. As profissões são parte do conjunto de recursos de que dispõe o homem para alavancar o seu progresso. Apresentemos a nossa gratidão àquele que nos oferece, empregando o melhor dos nossos esforços para bem aproveitá-las. Vou deixar com vocês a Oração do Garimpeiro, de autoria de Meimei, como leitura complementar a título de encerramento do capítulo 17, Profissão. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.